Vamos, né, falar um pouco sobre essa ponte, digamos, entre a estrutura microscópica, né, das substâncias e como os átomos se encontram arranjados, né, no interior dessa substância. Tá? Então, nos sólidos, o que acontece? Né? As partículas, eu vou usar o termo partícula para não ter que falar átomo ou molécula, né? Menor partícula da substância. Então, as partículas, no caso, são mantidas em suas posições né, pelas forças de interação entre elas. Então, de fato, átomos, existem forças de interação que são, por exemplo, em alguns casos, as forças que promovem as combinações químicas também. Então, aparecem, como existem forças de interação entre elas. E essas forças no sólido são tão intensas, digamos assim, porque as partículas ficam essencialmente localizadas, né, nos lugares onde elas não se mexem praticamente. Elas podem até vibrar um pouco em torno das suas posições que são fixas. Tá? Então, em física, vocês já perceberam, muitas vezes, né, quando a gente pensa sobre uma coisa como essa, a gente pensa em termos de modelos. A gente fala, bom, como é que uma imagem que eu posso fazer na minha cabeça que representa um pouco esse estado microscópico. Então, um modelo de um sólido seria algo mais ou menos assim. Quer dizer, o sólido em geral é tridimensional, né? Eu não vou me arriscar aqui a fazer um desenho em perspectiva, digamos. Vamos imaginar um sólido bidimensional. Então, tipicamente num sólido, os átomos estão arranjados de uma maneira regular. Notem aqui que eu estou colocando os átomos num padrão que, por razões óbvias, né, a gente chama de rede quadrada, é uma rede, né, lembrando uma rede de um pescador, né, é como se fosse uma rede de malhas quadradas. Cada bolinha dessas representa um átomo ou uma molécula, né, e eu represento as forças, quer dizer, na verdade eles não estão fixos aqui, mas eles podem se deslocar um pouco. E eu posso representar as forças de interação entre os átomos como pequenas molas, tá certo? Então eu tenho aqui as partículas que compõem as substâncias, e aqui as molas. Tá? As molas representam, nesse meu modelo, as forças de interação entre esses átomos. Tá certo? Então eu tenho uma mola aqui, tenho uma mola aqui. Essas forças de interação, vocês já conhecem, não é a relevante aqui, mas vocês conhecem, por exemplo, a força gravitacional. A força gravitacional ela cai rapidamente com a distância entre os corpos. A mesma coisa acontece com essas forças de interação relevantes em física atômica, de forma que notem que eu só estou considerando a força de interação desse átomo com seu vizinho mais próximo. A força dele com o segundo vizinho é tão pequena que eu posso desprezar num primeiro momento. Tá? Estou simplificando a coisa. Então, eu estou representando aqui, nesses átomos, esse arranjo quadrado, digamos, as forças de interação, e assim por diante, né? Assim vai, tá? Então, você vê que cada átomo aqui, de certa forma, interage com seus primeiros vizinhos, né? Nesse arranjo aqui, tá bom? Agora, é claro que ele pode se movimentar um pouco em torno da sua posição de equilíbrio, de força nula. Né? Então, as partículas podem vibrar em torno das posições de equilíbrio. Tá? Então, tudo isso, né, essa é a ideia que a gente tem um sólido. Né? Então, o sólido, ele, claro, como as partículas estão mais ou menos presas aos seus lugares, isso explica por que o sólido mantém a sua forma. Né? Certo? Ele não, se eu ponho um sólido aqui, ele não vai se desmiringuir espontaneamente, porque essas forças o mantêm coeso. Né? Ele é duro, quer dizer, se eu tentar deformar, né? É como se eu apertasse aqui essas molas e tal, elas vão ceder um pouco, mas vão fazer uma força de reação. Né? E se eu aplicar uma força não muito grande, quando eu tirar a força, o sólido volta ao seu formato original. Ele não é deformado, ele é um pouco elástico, né? Com uma constante de mola muito alta, tá? Muito rígido. Então, essa é a ideia do sólido. Né? Então, muitos sólidos, não todos, né?
tem esse formato regular que nós chamamos de estrutura cristalina. Né, dos cristais. Então, os cristais, macroscopicamente, eles têm formas geométricas bonitas. Por exemplo, um cristal de cloreto de sódio, NaCl, né, sal de cozinha, um cristal grande, que você pode até crescer em casa com algum cuidado, ele macroscopicamente tem um formato de um cubo, refletindo o quê? A estrutura microscópica, que é uma versão tridimensional daquela rede quadrada, é uma rede cúbica. Então, até a forma do cristal macroscópica reflete a sua estrutura microscópica. Né? Hoje a gente pode olhar para essas coisas, olhar entre aspas, né? Não diretamente, é claro que se eu olhar para um cristal de cloreto de sódio eu não estou vendo isso. Mas, se eu for lá no andar térreo, tal, tem um aparelho de difração de raio-x que é justamente voltado para a cristalografia. Então, né, com difração de raio-x, é possível que a gente veja indiretamente exatamente qual é o arranjo microscópico que tem aí, hoje em dia. Né? Claro que na época dos gregos, não, né? Isso é uma coisa mais recente. Tá? Bom, então, vamos aqui resumir as propriedades macroscópicas dos sólidos aqui. Eles mantêm a forma, né? Eles não se deformam facilmente, né? Eles têm a propriedade da dureza, né? Você, por exemplo, apertando uma ponta lá, você não vai fazer um buraco com facilidade, né? Ele se restaura, né? E eu também mencionei aqui as propriedades elásticas, né? Como uma mola. Se você deforma, quando você aplica uma força aqui, né? Pode ser que, né, aplicando uma força, essa partícula vá para a esquerda aqui. Se a força não for muito grande, na hora que você tira a força, ela volta para o seu lugar. Né? Tem um comportamento elástico. Bom, vamos para o outro extremo aqui. Os gases. Tá? O que são os gases? Bom, comparado aos sólidos, as distâncias típicas, né? Entre partículas, os gases, são muito maiores que nos sólidos. Tá certo? Então, né, eles são muito mais rarefeitos, né? Muito menos, né? No mesmo volume eu tenho muito menos partículas, então a distância média é muito grande. Como eu falei ainda há pouco que a força entre essas partículas cai muito rápido com a distância, né? A força entre as partículas é desprezível. Porque as distâncias em geral são muito grandes. Claro que, a não ser que elas estejam muito próximas, mas em média elas vão estar muito longe uma da outra, é quase como se uma não visse a outra. As forças são realmente desprezíveis, ao contrário dos sólidos, né, onde aquelas molas realmente determinam a propriedade do sólido. Tá? Então, num gás, a ideia é muito diferente. Né? As partículas estão mais ou menos livres, uma não vê a outra, a não ser quando uma se aproxima da outra. Tá? Então, o modelo que vocês vão explorar bem mais adiante, né, é essencialmente o seguinte: movimentos lineares, porque quando uma partícula está na ausência de força, o seu movimento é um movimento linear, né, movimento uniforme, né, uma reta. Mas com colisões, né? Porque quando por acaso um átomo desse se aproxima muito do outro, é como se fossem bolas de bilhar, um bate no outro e tal. Então, num gás, né, os átomos ou moléculas estão mais ou menos livres, mas vez ou outra colidem um com o outro, e claro que vão colidir com a parede também. Tá legal? Essa é a ideia do gás. Bom, finalmente, né, dos gases aqui, vamos falar dos líquidos. Os líquidos são uma espécie de estado intermediário entre esses dois extremos aí, né? O que acontece aqui? As posições não são fixas, como nos gases, mas, de fato, né, eles são bem mais densos
em geral, que os gases. Então, então, as forças interatômicas, né, não podem ser desprezadas, como nos gases, porque a distância é muito menor em média, tá certo? Eles estão mais próximos. Tá certo? Então, os líquidos são uma espécie de estado intermediário entre o sólido e o gás.